Tema polêmico: igreja de parede preta ou igreja preta? O povo que gosta de falar isso. E hoje a gente vai abordar esse assunto. Então continue aí e roda a vinheta. Então vamos lá, boa noite. Esse é o nosso primeiro podcast da Pod Chapel. E sem delongas, vamos começar já falando do nosso entrevistado, pastor Hebron. Boa noite, eu queria que o senhor fizesse uma breve apresentação do senhor. Boa noite. Tá, né? Sou o Ellison Thomas Barbosa Araújo. Mas é de Anápolis. Pastor Hebron ou pastor Ellison? Explica pra gente isso aí. Vamos já com tanta rapidez assim. Aqui é assim, pastor Papum. Bateu, levou. Tá. Eu tinha um pastor Aguinaldo Leal. Um homem de Deus, um grande homem de Deus, um excelente homem de Deus, que me ensinou sobre as coisas espirituais. E ele me chamou, primeira vez, que ele que me levou à consagração de pastor, ao pastorado, de pastor Hebron. E depois que ele falou a primeira vez me chamando de pastor Hebron, etc e tal, e pegou. Pastor Hebron pra cá, pastor Hebron pra lá, pastor Hebron pra cá. Isso antes de existir a Hebron Chapel? Sim, há muitos anos antes. Entendi. Muitos anos antes. Então veio daí, começou daí o pastor Hebron. Mas e aí? Aí quando que você decidiu ter o nome da igreja Hebron? Foi você sozinho, você e sua esposa? Teve mais gente? Como é que foi? Não, foi justamente isso. Eu me achava muito presunçoso em ter uma igreja com, entre aspas, o meu codinome, o apelido, etc. Então, houve uma reunião, né, do governo da nossa igreja, que nós temos um governo. Que isso, hein? A igreja Hebron Chapel é composta não por obreiros, mas por governo. Aí. Né, nós temos o time de governo, que é o TIM. E aí nós fomos... Eu chamei... TIM? Não, TIM. Depois você explica. Continua. O governo, eu convidei o governo para poder fazer, para a gente tomar as decisões. Depois que a gente abriu, que decidiu que ia ter uma igreja, etc e tal. Então abriu sem nome? Foi. Era igreja. Era um ponto de culto. Ponto de culto. Era culto das quintas. Culto das quintas. Nas quinta-feira. E era na sua sala que o senhor disse? Era na sala de casa. Aí começou os cultos das quintas. E eu convidei um governo para começar a governança da igreja. E aí, se a gente vai ter uma igreja, como é que vai ser o nome dela? Mas pintou a sala de preto, pastor? Não, Peraí, pastora Carta, vou pintar aqui de preto, vou começar aqui. Não, a sala não, porque na casa, vamos lá, sei lá, não sei nem por que não pintou a casa de preto. Mas a gente já sabia quando sair pintar de preto depois dos estudos. Né? Entendi. E aí nós chamamos essa reunião, vamos fazer a reunião para decidir o nome da igreja? Vamos. Aí o pessoal, vai gente, não pode ser outro nome se não for Hebron. Eu falei, não gente, vai colocar meu nome na igreja? Não, peraí, vamos definir o nome. Aí o pastor Rafael já deu um grito. Não, como é que nós vamos fazer uma igreja assim? Tem que ser o nome dela, tem que ser Hebron Church. Aí começou... Hebron Church? Aí começou Hebron Church. Aí nós tivemos... verdade, eu lembro dessa época. Aí quando a gente falava o nome da nossa igreja, todo mundo falava que conhecia a igreja Hebron Church. Cada church. Por causa da church, a igreja do pastor Tiago, que é uma benção, a igreja dele é top pra caramba. E aí ele disse que... Ele falou, não, eu conheço a igreja sua igreja é na Brasil. Não é. A igreja do pastor Tiago lá é top pra caramba também, mas a nossa igreja é Hebron Church. Aí depois, só que Deus já havia me dado o nome desde o início. Logo depois da decisão desse nome, passou uns 2 meses, Deus me deu uma direção pra capela. Hebron Chapel significa Capela Hebron. Interessante desse termo capela, pastor, porque a cultura brasileira associa muito capela à igreja católica. Sim. Já o norte-americano não. O norte-americano eles chamam lá de capelas, eles não chamam, não é comum igreja, que é o church lá, e sim o chapel. Principalmente as igrejas batistas, né, são capelas lá. Sim. Então eles falam, eu vou na capela de domingo, ou seja, eu vou numa igreja de domingo, é uma igreja protestante.
Já no Brasil, não. Aqui falou capela e a gente já tem aquela imagem da Igreja Católica. Então, a Hebron Chapel é a Capela Hebron. Então, como é que Capela pronuncia do aí? Concerto. Pronuncia pra gente. Falei, Você que é fala fluente inglês, em Até inglês. traduziu indiano esses dias na igreja de lá e tá, rapaz. A igreja é internacional. Então é Chapel, chapéu, como é que é? Tem gente que falou, você é lá da igreja do chapéu, né? Então, não, lá, Hebron Chapel. É Chapel de capela mesmo. Capela. O Chapel ele tem os dois P's, justamente para não ficar chapéu, para as pessoas não deixarem chapéu, né? Ainda mais o brasileiro. Mas lê do a mesmo gente perde jeito. o amigo, mas não perde a piada. Né? Mas não faz mal, não. E depois que eu abri a igreja também, que eu descobri, né, que tem um negócio em Anápolis, eu não sei se ainda tem. É, pastor, não é bom associar isso, não. Eu sei. Mas tomara que os caras entrem errado, né? Acho que não é legal fazer associação, mas aqui entra lá, vai né, ser pastor? convertido, vai ser bem. Mas e o significado da palavra Hebron, pastor? Bom, o significado da palavra Hebron é lugar de concerto. Uau. O significado da palavra no original. E o sinônimo desse lugar de concerto era um lugar de maravilhas, um lugar de bênção. Significa, historicamente, um lugar de bênção, um lugar de transformação, né? Maravilha mesmo. Faz todo sentido. Hebron Chapel é um lugar de transformação, concerto, né? Concerto com Deus. Interessante, né, Felipe? Com certeza. E eu tenho uma dúvida. Como é que foi esse negócio de ser pastor? Tinha uma vontade a existir isso de sempre? Ou foi de repente? Não, na verdade foi... Na verdade foi assim um chamado. Para alguns, um chamado talvez é empurrado, né? Eu fui empurrado, fui colocado nesse lugar. Como se fala de propósito, foi apresentado aquele propósito onde eu vi que eu não tinha também lugar para poder correr. Eu aceitava o meu propósito ou eu me sentia que eu estava, se eu não aceitasse o meu propósito, estaria em desobediência. Não tem como correr do chamado, né, pastor? Quando Deus fala, a gente até tenta, mas ele fala, não, vem cá, filhão, vem cá aqui. Agora eu vou tomar as rédeas da sua vida. E pastor, assim, sendo um membro da igreja do Senhor, eu não vejo outro chamado, outro ministério para a vida do Senhor a não ser pastor. Não vamos delongar aqui, porque senão a gente começa a chorar, que o pastor é assim, gente. Pastor falou qualquer coisinha. O pastor Hebron, o apelido é lugar de concerto, mas ele é o pastor do amor. Ele é o pastor do amor. Ele não tem outro pastor que eu digo que me abraçou de tal forma assim que eu me senti abraçado por um pai. Então, é o chamado do Senhor, pastor. Obrigado. Assim, só para terminar esclarecendo sobre o nome de Hebron Chapel, não sei se vai ter essa pergunta. Sim. Vai. Então eu não vou ficar calado. Então bora lá. É o seguinte, hoje é nosso primeiro episódio. Foi um projeto aí que ferveu no nosso coração, né, Vitor? E o interessante é que de onde surgiu, né, Felipe? Onde surgiu assim, né? E tinha que começar comigo, né? É lógico, pastor. Primeiro tinha que ser o pastor da igreja. Pastor Hebron, pastor Ellison. Só que é o seguinte, meu nome é Felipe César. Meu nome é Vitor Mendes. Então, primeiro eu já falo para você seguir nosso Instagram, @podchapel, e nos siga também no YouTube e também no Spotify. Isso vai dar ao ar agora, na verdade. Então você pode nos acompanhar para lá e curta e compartilha para que isso chegue a muitas pessoas, que o que a gente vai falar aqui hoje é muito interessante. Então vamos lá, vamos começar então. O tema é o seguinte: igreja de parede preta. Ou igreja preta. Igreja preta, seja o que a galera fala aí. Nós já temos exemplos de igrejas em Anápolis que tem a parede preta. E como que é lá na sua igreja? Ela é parede preta mesmo, como as pessoas falam? Na verdade, ela é preta pro lado de fora, né? E no hall de entrada, mas por dentro é branco. O teto é preto, mas as laterais são brancas, né? E o pessoal chama lá de igreja preta ou não? Chama. Igreja preta, né? E o que o senhor acha dessa questão de igreja de parede preta? Que muitas pessoas, principalmente pessoas muito tradicionais, pessoas
mais velhas, né? Mais conservadoras. Mais conservadoras, Sim. não gostam. O que acontece lá dentro que é diferente de uma parede branca, por exemplo? Bom, é uma pergunta complexa de se responder, porque existe uma situação hoje que nós vivemos de modismo, inclusive um modismo evangélico, dizendo assim. Mas eu não entrei pela moda. Na verdade, eu era também um criticador, um crítico de igreja preta. Mas você criticar sem ter argumentos ou entendimentos é muito fácil. Sim. Então eu não gosto de ser um crítico sem saber o outro lado. Então eu fui pesquisar, eu fui estudar a fundo por quê. E aí eu descobri que o preto é por conta da neurociência. Por que é que vocês colocou aqui esse negócio preto aqui no fundo? Não precisa responder, que eu sou entrevistado. Não, sim, entendi, pastor, tá, entendi. Mas assim, é neurociência. O que a neurociência diz? Diz que nos traz um foco direto para aquilo que é o interessante, do que está ocorrendo. A cor preta em volta vai tirar as atenções, os nossos olhares de outras coisas para somente um centro. O que é um centro? É o altar, é a pregação, é um louvor, ou que seja um aviso, um vídeo, etc. e tal. Por quê? Porque hoje, a cada dia que passa, está mais difícil de você prender a atenção de alguém, principalmente na oratória. As pessoas têm vivido uma vida tão louca que elas não conseguem, às vezes, focar por um certo momento em alguma coisa. Então, uma das questões é a neurociência, e a segunda questão é quando, ao desligar das luzes ali, quando está acontecendo o louvor, quando está acontecendo um momento de oração, de intercessão forte, um momento ápice do culto, dizendo assim, acontece que as pessoas não têm que se olhar um para o outro. Eles têm que se perceber, cada um a si mesmo, para que eles mesmos se concentrem naquele momento, para que a vergonha, a timidez de um ou outro não desvie o foco, para que eles estejam prontos para aquele momento, vivendo aquele momento. Não é para ser bonito ou para ser feio, para que, e também não é um artifício para que a presença de Deus se move, porque nada precisa disso. A igreja não precisa disso, Deus não precisa disso. Isso que eu Ele não precisa perguntar disso. se uma cor influenciava na questão na presença, mas... Não, negativa. Deus, ele age da forma que ele quer, onde ele quer e como ele quiser. Deus fala com a gente através até de uma mula, né, pastor? Então, assim, não é uma parede preta que vai, como se diz, os criticadores falam demonizar as igrejas, né? Porque eles têm muito aquela questão do preto ser algo mal e o branco ser algo bom, entende? Então tem muito esse preconceito hoje acerca da igreja preta, e essas pessoas mais ortodoxas e conservadoras, eles falam muito acerca de, porque é preto, é algo do inimigo, é algo aquela coisa assim. E eu não vejo dessa forma, porque se o senhor for na Bíblia mesmo, até Lúcifer, ele era um anjo de luz, né? Ou seja, ele era bonito, né? Então as pessoas começam a demonizar algo que não é. Porque assim, e outra coisa que eu queria até perguntar para o senhor, não sei se o Felipe vai perguntar, mas só adiantando, porque as pessoas falam muito que a igreja preta está trazendo o mundo para dentro da igreja. Eles estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. No sentido de que se parece com boates, se parece com shows, essas coisas mundanas. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito disso. O que o senhor acha disso? Bom, acho que tudo na vida precisa se buscar um equilíbrio, né? E tudo isso iniciou lá nos anos 2008, 2010, já tem uns 10 anos mais ou menos, ou mais. Iniciou com a grande referência que nós temos hoje no mundo, que veio de Hillsong. Sim. Porque isso já é cultura, né? Cultura algo norte-americano, é algo porque, bem americano. Sabe o que eu acho engraçado, te interrompendo rapidinho? É porque é o seguinte, vamos falar da nossa cidade, Anápolis. Anápolis tem o quê? Vamos falar a primeira vez que a gente viu a igreja com parede preta aqui, tem uns 10 anos? Mais ou menos, né? Mais um pouquinho, tem uns 12 anos. Uns 12 anos. Só que eu fui pesquisar, em São Paulo já existia,
No Rio de Janeiro já Brasília existia, Brasília aqui do existia. lado já existia. E quando parece que chega na nossa cidade, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Só que aí eu fui pesquisar mais um pouquinho, igrejas dos Estados Unidos, da Europa, é Sim. comum. Já é bem antigo. Então, assim, vem da influência americana, vem da influência de outras culturas. E que deu certo, que foi legal. Atraiu pessoas? Atraiu, mas Claro. não foi por conta disso. É por conta de que um lugar um pouco mais leve, um ambiente um pouco mais... eu não consigo dizer a palavra, um pouco mais tranquilo. Quebra aquela questão, eu acho que pragmática, vamos supor assim, pastor. Sai um pouco do pragmático, né? Que fica muito ritualístico aquela coisa e traz um pouco do... como eu digo muito a questão da intimidade, até o senhor mencionou do escuro. Não quer dizer que eu tenha vergonha, às vezes, de ter uma intimidade com Deus, em meio às pessoas, mas facilita. Porque começa a levar as pessoas assim, a uma relação íntima com Deus, mesmo tendo vergonha. Porque eu vejo muito dentro da igreja que as pessoas, mesmo que têm vergonha, elas não têm vergonha de louvar naquele momento no escuro. Tem que tomar cuidado, porque alguém pode ainda pegar essa palavra e dizer assim, os mais entendedores da letra, ainda pode pegar essa palavra e dizer assim, mas a Bíblia está falando que os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? Irmão, não é a questão, não é essa, mas nós amamos também os tímidos. Sim. Né? Nós queremos que os tímidos sejam salvos também. Né? E através de uma brecha, através de pregar a palavra, através de ensinar uma vida que era tímida, ela pode se transformar. Sim. Ela vai se transformar, porque o poder da palavra é transformador. Sim. O poder do louvor é transformador. Mas assim, eu acredito também que atrai pessoas por causa da cor também. Porque, por exemplo, uma pessoa passa na porta da igreja, vê uma igreja toda preta, uma igreja com alguma luz, alguma coisa, talvez ele entra lá só pra ver. Por curiosidade. E aí Jesus pega exatamente. Ele lá, né? Tá certo, Então, é assim, uma isca. Falar que não atrai só por causa das cores, eu acho que, na minha opinião, o cara entra lá por curiosidade. Rapaz, deixa eu entrar dentro dessa igreja pra ver o que acontece. Por que eles têm a parede preta? Por que na hora de cantar as músicas, talvez as músicas ou louvor, eles ligaram, deixa eu ir lá ver. E talvez ali é uma oportunidade. Mas que sim, para algumas pessoas é modismo, eu acredito que seja. Porque o modismo ele é de acordo com o que eu acho. Então, se tratando disso, a Bíblia não menciona em hora alguma se o templo da igreja tem que ser branco ou se tem que ser preto. Não existe esse manual na Bíblia. Eu vim de uma igreja totalmente pentecostal. Amém. Tamo junto, pastor. Tamo junto. Rodando manto, tirando manto. Os canelinhas de fogo. Tamo junto. Então, eu vim de um lugar totalmente pentecostal. Então, um dia eu viajei para São Paulo a negócio e eu tive a oportunidade de visitar lá a igreja Bola de Neve. Ela é massa, hein? Já vi uns trem dela. Lá em São Paulo, acho que é a sede que se diz. E aí, chegando lá, eu tava muito armado, muito crítico. Rapaz, eu que sou crente, esse povo aqui ninguém é não. Ninguém tá salvo, né, pastor? Ninguém tá salvo. Como é que você foi lá e é chibato, fez igual Jesus jogou os trem. Aí então, quando eu fui lá, vi isso lá, há 10 anos atrás, mais ou menos, acho que 2011, pronto, 2011, lembrei agora. 2011 eu chego lá e olho pro altar, pro púlpito. Para começo de conversa, eu fui pegar meu celular para, acho que filmar, sei lá, não sei o que foi. Veio um obreiro, sei lá, alguém da igreja, da organização, falou: mano, não faz isso não, pode fazer isso não. Porque acho que era novidade na época, então o povo tava com medo de um certo escândalo, de um exagero. Mas eu olho pro altar e tem uma prancha de surf, mano. Cara, eu fiquei doido com aquilo. Eu falei, caramba, o que uma prancha de surf tá fazendo ali, mano? Os caras estão colocando uma prancha de surf no altar. Herege, né, pastor? Que coisa é essa? Como é que eu posso dizer? Estão vulgarizando o santo, alguma coisa assim. Lugar santo. E aí depois eu fui começou o louvor. Sabe quem tava lá na igreja, mano? Tava
Aquele cara lá do Pânico da TV, o Mendigo, tava E lá. aí, o cara- pastor? Estamos aqui com o pastor Zé hoje, aqui, O cara tava lá, tinha um outro colega dele lá também, porque eu não assistia Pânico também, porque eu era crente demais. Então, tava ele lá e tava um amigo dele, que era do Pânico também. Aí o povo comentando daqui e dali, e o goiano lá no meio lá, falou, o cara do Pânico. Nem eu sabia direito quem era. E quando eu vi, o cara tava chorando, o cara tava adorando, se caía de joelho. Teve um certo momento lá que eu nunca esqueço da minha vida. A igreja era muito rica, né? Muito abençoada ali. E aí tocou aquela música dos Valadão, Me Ama. Aí... Cara, tinha um telão de LED, tinha uns coraçãozinhos vermelhos, aquela coisa mais apaixonante. Tinha aquela coisa mais apaixonante, aquela coisa romântica. Mas romântica demais, era tema pra casais. Mas não era. Era porque ele me ama mesmo, e tudo vermelho, luzes vermelhas, corações vermelhos andando pela igreja todinha, aquela coisa louca. Gente, eu chorei, que eu achei que eu ia acabar em lágrimas. Me deu dor de cabeça depois de tanto chorar. Desidratou, O né, amor pastor? de Deus me pegou ali, através daquele louvor. Aí eu falei... Sabe o que eu tive capacidade de perguntar? Como que Deus se manifesta num lugar desse? Pra começo de conversa, o lugar era uma boate, cara. O lugar era uma boate, era um lugar consagrado a festas carnais, a baderna, a bagunça. Dentro da igreja tinha um boteco, assim, um barzão, assim. Lógico que estava desativado, né? Mas era um barzão, aquele lugar, o balcão de pegar cachaça, de pegar bebida e etc e tal. Mas agora não é. E eu chorei como um bebê, e o povo chorou lá e tudo. Aí teve o ápice, a Santa Ceia, né? Eu falei, nossa, o povo aqui também é muito crente. Entendeu? Então tudo é uma questão cultural. Falando de cultura, das nossas igrejas da África. Eu tinha uma... Peraí. Explique isso aí. Vocês têm igreja na África? Sim, hoje nós temos 4 igrejas na África. Elas é de parede preta? Ainda não. Mas tá importando as luzes, tá importando Luzes. tudo já, né, Então, nós pastor? vamos colocar primeiro energia, tá? Depois som, luzes e parede preta. É, sucesso na É África. isso aí. Moçambique, aguarde, Hebron Chep tá chegando. Moçambique, Mutua, Tica. A outro nome eu não consigo me lembrar, é difícil de dizer. Então nós temos uma igreja em Moçambique, em Beira, Moçambique, e nós temos mais 4 congregações, ou mais 3 congregações. Essas 3 congregações são mais dentro da cultura, ou melhor dizendo, bem dentro do interior mesmo. E aonde hoje, até o dia de hoje, que hoje é dia 17. Pode falar? 17, né? Nós temos 55 crianças, a qual nós alimentamos com qualidade, com muita qualidade. E essas crianças, muitas delas são órfãos e algumas delas são crianças tiradas do abuso sexual. Uau. O qual nosso objetivo é fazer ter um orfanato para criar essas crianças. E é um sonho que eu preciso agora realizar, eu e minha família, de irmos para a África, dar manutenção nessa nossa obra, e estar mais perto e entregar a energia que nós temos naquele lugar para que haja crescimento da nossa obra lá. Então, Pastor, só uma claro, pergunta, sim, só uma perguntinha, porque da cultura. tocando no assunto África, a gente leva... É um questionamento interessante, porque o senhor não queria ser pastor, porque achava que não tinha vocação, se tornou pastor. Um certo preconceito com a igreja preta, hoje se tornou igreja preta. E como é que foi esse tocante de se manifestar e voltar o olhar para a África? Como que o senhor se sensibilizou com essa, vamos dizer, esse desastre africano? Porque lá em Moçambique, até onde eu sei, é uma cidade que acho que em 2020 acabou a guerra civil, né? E inclusive lá agora os muçulmanos estão tomando de conta
do país Moçambique. É um projeto bonito que o senhor falou que está tirando crianças e demais da prostituição e das ruas e alimentar fome. Da fome e alimentar crianças é algo assim que vamos dizer, agrada ao coração de Deus. Como é que foi esse tocante no coração do senhor, assim? Como surgiu esse desejo de abrir algo na África? Primeiramente, eu quero te perguntar se nós vamos fazer um podcast igual o Bolsonaro, 5 horas. E meia, pastor, que a gente não é igual o Bolsonaro, não. A gente é um pouquinho melhor, né, Felipe? Sim. Tem que ser 5 horas e meia. Ah, mas esse lanchinho não me aguenta, não. Não, peraí que eu vou falar pra Luana, né? Oi? Vamos falar. Pra fazer propaganda? Não, vamos fazer. Se Eu quiser sei que fazer o pastor. propaganda aqui, ó, Eu sei tem que que mandar o comida pastor aqui, e a ó. pastora estavam no restaurante, Deixa a assim, dica ó. aí, ó. Vamos só falar o restaurante, Não, um restaurantinho. Vigia, Né? mano. Pastor, a gente é crente, só come, pastor, não adianta não. Então, vem cá. Deixa eu dar uma pincelada bem rápida. Para começo de conversa, quando eu era jovem, quando eu tinha na minha adolescência, o meu sonho era conhecer a África. E desde criança, desde jovem, eu tinha o desejo, tinha, né? E tem agora mais ainda, o desejo de ter um orfanato. Eu sempre tive o desejo de ter um orfanato. E eu sempre tive um desejo de visitar a África. Sem saber o que era a África, entendeu? Na minha adolescência. Eu acho que de tanto dizer que eu queria ir à África, de tanto pensar em ter um projeto social voltado às crianças, Deus me deu. Só que eu também não queria ser pastor, porque eu era empresário, então eu queria abençoar as obras. Eu sou empresário. Então eu queria abençoar as obras missionárias. Eu achava que meu chamado era até aí. Então eu não quis também ter igreja. Aí existe um pastor, um caba, lá em Goiânia, lá em é a nova cidade, meu irmão? Aparecida de Goiânia. Qual é meu pai também espiritual, que é um pai para mim espiritual, com certeza. Silvan Santos. Aquele do Use-me, toca aí. Entendeu? Toca aí. E ele é como um pai espiritual, ele me deu a palavra. Vai, meu filho, abre uma igreja, vai fazer seu chamado, exercer seu chamado. Eu falei, rapaz, eu não quero. Tá doido, pai, eu sou empresário, eu quero negócio, vender, comprar 1000 funcionários. Meu objetivo é ter 1000 funcionários. Pastor, tá me tirando. Ele ficou chateado comigo, porque ele viu que a palavra dele não tinha feito nenhum. Ele baixou a cabeça, muito sério. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda. Fechou os olhos. Hoje a história Lembro até hoje da feição dele. Depois eu fiquei até com vergonha dele, eu tratei ele. Eu tinha uma força tão grande naquela palavra que ele me deu, que não durou 4 semanas. Eu já estava com a igreja aberta. Entende? Então foi uma profecia muito forte para esse menino. E logo ele me apoiando, me aconselhando e me ajudando e dando a palavra. E o dia que eu estava fraco, ele orava por mim, que ele ora até hoje. Pastor, eu te amo. O cheiro, como o senhor diz para mim, o cheiro do jegue, viu? Isso é um marco na minha vida. Você não sabe quanto eu te amo. Enfim, então ele é um pai para mim. Então, assim, foi incrível. Porque eu pedi um sinal para Deus, numa semana, Deus me respondeu na mesma semana. Eu estava com a igreja aberta dentro da sala de casa. E quando começou essa igreja dentro da sala de casa, começou já com 20 e tantas pessoas, e aí já estava dando 90 pessoas em alguns cultos, que era coisa incrível. E a gente vai atraindo a presença de Deus e atraindo aquilo dos nossos desejos, das nossas vontades. Quando a gente já estava com 2 anos de Hebron Chapel, que já estávamos já na sede, na igreja, já tínhamos saído da casa, né, que teve essa história também da casa, da sala de casa. Né, que a igreja começou você estava falando da igreja casa. Não, como a igreja nossa começou na sala de casa.
Então aí nós fomos para a nossa sede. Quando estamos na nossa sede, mais uma vez, Deus usa o pastor Silvan Santos para chegar a essa conexão. Através do pastor Edilson, nós adotamos um pastor e esse pastor virou nosso e a nossa igreja começou na África e logo nós estamos com 4 igrejas na África. Pastor, é uma curiosidade, assim, porque a gente falou da Igreja Preta, estamos falando da Igreja Preta, mas além da Igreja Preta tem algo dentro da Igreja Preta que é associado ao mundo, que são as luzes. Eles associam muito shows em casas, né? Tem alguns líderes religiosos que colocou até carro de som, né? Mas não é o caso agora. Mas a referência de luzes, qual que é a intenção das luzes, pastor? As luzes são um artifício, né? É somente um artifício. As luzes, ela não é do mundo, né? As luzes, é Deus que criou a luz. Foi o Deus que criou a luz. Através da palavra diz que haja luz e houve luz. E aí ele nos deu inteligência para fazer luzes coloridas. E as luzes são realmente um artifício, um enfeite. Nada que possa mudar na liturgia ou no mover do Espírito Santo. É somente um enfeite mesmo para um lugar que é para um lugar para adorar. Mas o lugar para adorar, ele nos distrai. Ele nos coloca em comunhão com a família. Essa comunhão com a família gera também divertimento. E a diversão, ela leva também uma descontração. Tudo isso, se você pegar minha palavra e quiser distorcer ela, você vai conseguir. Mas tudo isso para trazer um ambiente 100% agradável, aonde você queira passar seu tempo nele, ouvindo a palavra, se alegrando, adorando a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus e a igreja local e servindo também a comunidade. Que é o intuito da igreja, né, pastor? Porque assim, falando em termos de igreja, nós somos a igreja, ela é um templo de adoração. Então, se servir a comunidade, acho que é o intuito principal da igreja, né, Felipe? Sim, mas uma pergunta. O intuito da Hebron Chapel, cara, não é ter uma igreja chata. É uma igreja apaixonada por Jesus, mas que seja interativa. Uau! Só ressaltando a questão da luz aí, é porque muita gente me pergunta isso, principalmente quando eu posto algum stories, alguma coisa na hora do louvor. A igreja copiou isso das festas ou não? Sua opinião? Que eu acho que... não, tenho certeza que primeiro surgiu na festa para depois surgir na igreja. Uai. E aí? Mas o som também foi nas festas. Microfone. O microfone é do forró. E o pessoal só foca na luz, né? O problema é esse. Só foca na parede preta, só foca na luz. Sim. Mas esquece, né? Que sim, existia a caixa de som, o microfone. Os carros de som... O som automotivo foi feito para as festas do mundo, mas é um som automotivo. Eu era jovem crente, eu também tive carro de som, um som automotivo. E mesmo assim eu ouvia música gospel, balada gospel, sabe? Vários estilos musicais gospel. Então, assim, tudo é do diabo, mas também tudo é de Deus. Caramba. Forte isso aí, ó. Sim. Essa questão, eu acredito muito na questão da consagração, pastor. Ao que o Senhor está consagrando. Se consagra ao mundo é para o mundo, se consagra a Deus é para Deus. As pessoas às vezes distorcem isso. Então, assim, e confundem muito isso. Acho que muito do julgamento é por não entender isso que o Senhor está nos apresentando hoje. As festas bíblicas, elas eram regadas de muita comida, muita bebida e muita dança. Dança, né? E na época ainda tinha um vinho na época, né? Chapava o coco. Era loucura. Era pra... Imagina, chapava o coco e ainda rodava no girar. Pensa, e o vinho daquela época não é o vinho de hoje. O vinho daquela época não é o vinho de hoje. Mas não é culturalmente brasileiro, né? A gente não pode, como se diz, introduzir a bebida alcoólica, porque o brasileiro não tem limites, né? Infelizmente. Mete o louco. Senão botar aquele vinho de Jesus Cristo hoje que Jesus fez um milagre lá, a galera vai desviar na hora aí, e aí, né, é um pouco perigoso. Mas
Pastor, é interessante a fala do senhor e tudo que o senhor nos explicou agora foi bem explicado, mas eu gostaria de entender também um pouco da visão da igreja do senhor. A gente, porque é uma igreja semi-preta, que o senhor disse que ela não é completamente preta, né? Semi-preta. O senhor falou que ela é semi-preta. Pastor, e outra coisa, a parte de fora tá cinza, tá? Não tá preta, não. Tá vendo? Nós temos que começar a escurecer um pouquinho mais a parte de fora Jogar lá, Felipe. um xadrezinho no meio lá, preto. Tá faltando cor lá de fora lá, pastor. E eu quero entender essa visão da igreja do senhor, pastor. Porque é interessante a gente Você é ruim de piada, mais que eu, cara. Gostou, né? Nossa, Gostou, cara. né? Fala aí, Filipão. Essa foi boa, não foi? Essa foi boa. Não tá aí você, final. Não pode ficar junto não, Felipe. O pastor ele já vai botar nós de banco, né? Quinta-feira já tem reunião. Pastor, domingo eu tenho um compromisso, não vou poder ir no culto, Deixa tá, pastor? acabar esse podcast. Pastor, domingo eu e uma Felipe, a gente vai andar de bike, eu voltei a andar de bike agora. Vou excomungar o Então, explica para nós um pouco dessa visão da igreja, pastor. Bom, Hebron Chapel é uma igreja que tem uma visão missionária, né? Ela tem uma visão missionária, ela tem uma visão do cuidado através dos BRICS, que são as reuniões familiares, reuniões em casa, né? Onde a gente tem um discipulado 1 a 1, ou tem um discipulado em grupo. E a visão da igreja Hebron Chapel é uma igreja que prega, né, o reino de Deus, a salvação, o amor entre os domésticos da fé. Sim. E os não domésticos da fé também. Essa fala do senhor sobre o amor é bem interessante. E porque se criou-se uma cultura, e eu acredito que o senhor é dessa época, uma cultura muito vou dizer, de prosperidade dentro das igrejas e esquecer da salvação. Como é dentro da Hebron Chapel isso, pastor? Como é que é lidado com isso? Porque assim, nós temos que ser prósperos na vida, mas também nós temos que pensar na nossa salvação, porque o nosso intuito como cristãos, né, a nossa salvação é andar como Cristo, almejando a nossa salvação. Como o senhor vê isso dentro da igreja do senhor? Eu vejo que nós somos co-herdeiros de Cristo. Se nós somos co-herdeiros do cabeça, nós somos os filhos, então nós somos merecedores de suas promessas. Se nós somos merecedores de suas promessas, nós temos que fazer por onde também de receber essa graça. Né? Então eu creio num Deus próspero, num Deus de prosperidade, num Deus de riqueza, certo? Porque sem a riqueza não se faz a obra. Mas com uma mediação, tudo tem que ter uma temperança. E nós não somos dinheiristas, mas nós precisamos do recurso para fazer a obra do Senhor. É dessa forma que eu enxergo. Só de ser uma igreja missionária, a gente vê que, como se diz, a igreja ela se libertou daquela retenção, né, pastor? Tá, e nós não fazemos também a obra somente em outro país, porque tem gente, os críticos já levantam, né? Por que na África? Irmão, por que não no Nordeste? Por que não em Anápolis? Nós fazemos também, sabe? Mas nós somos uma igreja que nós não pensamos também muito no mostrar. Talvez às vezes eu sou chamado a atenção pelo governo, por algumas pessoas que acompanham a diretoria, em querer mostrar, mas eu falo, não tem necessidade de ficar se mostrando. A própria palavra nos diz que Jesus nos ensinando, quando nós formos dar a esmola, guarde, não deixe que a sua mão esquerda saiba da mão direita. Então não precisa ficar nessa necessidade de ficar mostrando. Sim. Mas é necessário também mostrar, porque senão os outros também não ajudam. Sim. Não abre a mão para poder abençoar. Sim. Eu entendo essa visão do senhor, e hoje, infelizmente, a forma mais prática de angariar, pastor, ou seja, o tocante hoje querendo ou não, é a mídia social. E a mídia social é um painel, né? Eu não gosto muito do sensacionalismo, aquela coisa sensacional, entende? Que as pessoas às vezes vão ajudar, tô aqui ajudando o Felipe, aí aquela selfie, mas por um interesse próprio. Mas eu acredito muito também de mostrar o que a igreja está fazendo, porque a igreja tem que ajudar a sociedade, a igreja além das quatro paredes. Tem que mostrar, cara. Todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá no WhatsApp, e hoje é o meio de comunicação mais forte que tem. Isso aqui agora a gente tá transmitindo aqui, tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Instagram,
E a rede social hoje que é o futuro, cara. Não tem como. Então, a pessoa falar que você só tá se mostrando. Cara, em outras palavras, claro que tu tem que ter uma temperança, igual o senhor disse aí, mas tem que mostrar, cara. Tem que mostrar, porque se não mostrar, não vai incentivar outras pessoas a irem, a fazerem, a quererem estar, ver o que é aquilo. Então, eu, Felipe César, não sou contra encher as coisas de postagem. Claro que com temperança. Você saber, assim, até quando eu posso fazer para que eu queira mostrar realmente o que é uma mudança, o que é a visão da igreja. Porque tem muita gente que hoje é modinha. A conversa ficou boa e eu acabei sendo entrevistado aqui e comecei a falar sobre mim mesmo, né? Mas é porque... Mas assim, pastor, mas eu esqueci até hoje o senhor é o pastor, o senhor é o cabeça da igreja. Hoje as pessoas associam a Hebron Chapel ao senhor. Porque a igreja não é nossa, mas tem um representante legal da igreja. Então, assim, hoje quando eu falo Hebron Chapel, as pessoas associam muito ao pastor barbudo. Inclusive, estão falando que eu estou deixando a barba crescer por causa do senhor. Pessoal, e um dos requisitos, a minha começou a crescer agora, um dos tem que requisitos deixar crescer. é barba, ó. Aqui, ó. E tem que ser grande. Pastor, me chamaram até de Alan esses dias, por causa do filme, do fio lá. Pastor. Já veio uma ideia de negócio aqui, acho que você bebeu num caso lá, que o Alan segue o fio. Ai. Eu dei uma ideia de negócio, vou abrir uma barbearia para poder cuidar da barba dos Chapel. Aí, pronto. Aí. De graça, pastor? Não. Eu tenho que ofertar na vida dos irmãos, pastor. Manter barba é caro. Mas assim, então assim, o senhor hoje é a imagem da igreja, o senhor é o pastor. Porque tudo o que acontece, como a gente mencionou em outros pastores aqui, a gente associa a igreja assim a um pastor. Sim, não tem como falar. Tem jeito. Então hoje é o pastor Hebron. É da mesma forma de uma empresa, cara. Uma empresa, muitas grandes empresas. E quando falar de Avan, de quem que você lembra? Do velho da Avon, lá do Luciano Henk. Então, acaba que se associa, assim, a uma pessoa. E as pessoas também que estão lá desde o começo também associadas. Avon, patrocina nós, né? Mas é interessante isso, pastor. E quando se trata também de uma igreja missionária, uma igreja próspera. A Bíblia, ela fala que a igreja que ajuda, ela é ajudada, né? Ela é uma igreja próspera. A missão ela é muito cheia de altos e baixos. Muitas pessoas elas não levam a sério e olham muito para si mesmo na hora de fazer a missão. A missão, muitas das vezes, ela é abandonada por uns, mas quando nós temos a visão e oramos a Deus e temos uma vida de oração, tenho certeza, uma vida espiritual online, ela vai trazer aí substitutos da missão. Eu tenho uma frase que é meio que polêmica, eu acho que a Luana vai me barrar, como sempre, né? Já olhou com a cara ali para mim, pastor. E eu queria que o senhor comentasse essa frase que eu ouvi certa vez, ela não é minha, mas eu ouvi certa vez acerca de missão, que a missão ela é da promessa do rico e da ajuda dos pobres. Uau. Repete aí, promessa dos ricos? Ela é da promessa dos ricos, mas ela só se mantém da ajuda dos pobres. Mano, caramba. Pastor que já ouviu essa frase sua, vai dizer que é desse jeitinho. Sabe por quê? Porque é desse jeito. Os que têm, prometem e não cumprem. Não, melhor dizendo, os que se dizem ter, prometem e não cumprem. E os que não têm, esses surpreendem a obra de Deus, surpreendem as nossas necessidades. A necessidade da obra. Isso é incrível o que você disse. Nunca tinha pensado nisso, mas é a frase. Eu ouvi num contexto assim interessante, pastor, porque a missionária que falou isso para mim, ela orou para um rico, um homem muito milionário, a fortuna dele é estimada em 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. E ela queria abrir um hospital lá no país africano, não me recordo agora, e era coisa de 150 mil, pastor. E aí ele falou, não, vem cá, ora comigo nessa causa, se eu ganhar essa causa na justiça, eu vou te dar o dinheiro do hospital. E aí ela foi, orou e tudo mais, e ela fez uma oração em silêncio, inclusive, com Deus, e Deus respondeu no coração desse senhor. E quando foi para doar, ele disse que chegou com um envelope assim, entregou na mão dela, né, e ele ganhou a causa e tudo mais. Aí ela pensou, não, deve ser um cheque, né, porque o envelope, quando ela abriu, tinha 300 reais, pastor. E ele tinha ganhado a causa e tudo mais. Ou seja, Deus falou ao coração dele, que era para ele ajudar nessa obra e abrir esse hospital na África. Mas aí eu acredito muito naquela passagem do jovem rico, né?
Mas é que o jovem rico nem tanto doar, mas no ato de se tornar como um discípulo de Cristo. Né? Eu tenho assim, comigo, como pastor, eu tenho uma questão comigo assim. E se você estiver me assistindo agora, já nem faça, porque não vai rolar. Não faz comigo, não. Eu nem oro. Se alguém falar assim, meu pastor, ora comigo, e você vai dizer, não, moço, sai pra lá. Não, de jeito, não faço. Pode ser milhões e bilhões se eu ganhar. Não, quando é essas coisas desse jeito, você pode saber que é tipo condicionado, né? É uma barganha, uma barganha com Deus. Assim, coisa barganhada. Aí é bom, hein? Eu acho interessante porque a gente falando em pobre, né? Eu digo É o pobre, dízimo assim, de Safira lá. sim, é o dízimo de Safira. E quando a gente fala em pobre, assim, às vezes é um salário mínimo que a pessoa recebe e ela ajuda. Mas eu costumo dizer que esse um salário mínimo se torna R$1 milhão na mão dessa pessoa. Porque Deus, ele multiplica, né? Sim. Porque ele está ajudando a obra. É isso aí. Eu acredito muito nisso. Já acabou, né? Então tá bom. Não, pastor, aguenta aí que ainda... Agora começou a polemizar, né? Felipe, Rapaz, eu escutei alguns termos aí que você falou. TIM, BRICS. Eu sei que tem uma programação lá que também chama Date with Love. Aqui aí. David Love. Fala tá de novo. vendo? Fala com essa Fluente voz aí em de inglês. radialista aí, pastor. David Love. Que isso aí. Oh, Resumindo, Goiás. onde nós queremos chegar? O David. nome da igreja é em inglês, o nome da diretoria da igreja é em inglês, o nome do encontro de casais é em inglês. Por que tudo em inglês? O povo lá sabe, é um requisito? Fluência em inglês pra entrar lá? Ah, tem o Real Deeper. Ah, né? Real Deeper, É. A É o juventude mais Júpiter. profunda. Pois E é. como é que é os membros em inglês, pastor? Como é que nós chamamos os membros em inglês também, assim, pra gente entender? Pastor, domingo eu vou no culto, tá, pastor? Louvor aí. É Song, rapaz, é Bron Song. Então, assim, Kids. tudo é inglês. Por quê? Isso você acha que não dificulta? Vamos falar das pessoas que às vezes não tem... Como é que me ajuda a falar aí, cara? Pra não falar besteira aqui. Eu mesmo sou fraco no inglês, pastor. Mas Eu não mal só no falo inglês, goianês, essa coisa meio Porque assim. às vezes né? tem pessoas que têm vergonha de falar alguma coisa, de tentar falar inglês porque fala muito errado e acaba que não fala. Principalmente os maranhenses lá da nossa igreja. Não. Não. Ó, deixa eu te falar. Se não tiver bom pra vocês lá, vocês procuram outro lugar. Não, pastor, lá é Se bacana. não tiver bom pra vocês procuram um lugar pra vocês. É bom que lá a congregar, gente- um lugar que tem tudo em português. Não, é o É, seguinte, a eu gente continuo lá se me pagar o curso de inglês. Não, o bom é que a gente tá congregando e fazendo um curso de inglês ao mesmo tempo, rapaz, entende? O dia que o Dani mesmo tava pregando, eu já tava entendendo muita coisa, assim, ó. Tem hora que ele falava church, ó, Vou falar igreja. aqui, ó, igreja tem igreja de tudo quanto é jeito. Ah, Se não tiver bom pra vocês procuram a igreja que é em Nossa, português. eu tô falando, ó, não vão ter 6 cursos da Pega igreja. nada. Preocupa. Pega nada. Tá. como uma empadinha aí, ó. Come aí, pastor, come Tem um suco ali empadinha. também. Cadê o suco de maracujá, gente, pro pastor aí, que ele tá... Pastor, Deixa eu te falar, deixa eu te explicar uma coisa aqui que vocês não sabem. Ah. Nós temos uma anciã da nossa igreja, quase fazendo 80 anos, e ela fala inglês. pois é, eu fiquei sabendo e eu vi ela conversando com o indiano no dia. Tá vendo? Aí, Pastor, vocês que estão fracos de não, cultura, pastor, vocês é têm que porque... estudar. Deixa eu explicar Vai pra fazer você. cursinho online de Não, vai inglês. ter que Eu fazer também mesmo, nunca fui nos Estados aqueles- Unidos, fala inglês. Vai ter que fazer aqueles cursinhos rato na internet, É, Felipe, ué, agora. fala isso da igreja. Ó, não Date sei, of Love, não né? sei por que é que foi tudo inglês, Ah. entendeu? Não sei. Só sei que cada departamento, não fui eu que coloquei o nome de cada programação, e cada um foi colocando em inglês, entendeu? Mas- Nem todo mundo fala inglês. Eu acho que tem muito do pastor Rafael Pantoja aí também. ele é bem nessas coisas em inglês, tá? Você não fala dele que ele não tá aqui. Não, mas ele vai vir aqui pra- se Não, mas ele explicar, tá né? assistindo, ele tá assistindo a gente. Ele vai ver aí que eu pra acho se que tem muito dele, defender. entende? Ele não tá aqui para se defender. Agora é o seguinte, eu acho que é a cultura americanizada que tem invadido o Brasil, né? As palavras ultimamente. Uai, por que esse negócio que chama podcast? Se é uma entrevista? Não é de ver, rapaz? Tá entendendo? Por que é? Por que é Podchapel? Por que é podcast? Não, mas você Por tá que que devolvendo não? a pergunta aí. Por que não é entrevista? Por que é Felipe? É por, é por conta dessa influência. Tem essa aculturação brasileira, né? A gente... Eu tô tentando lembrar outras palavras aqui que a gente tá falando todo dia. Por exemplo, Facebook, WhatsApp. Não, agora falando sério, descontrair, hoje, A gente tava brincando? uai, Você falou falando é porque sério? senão a gente, domingo vai ficar meio negociado lá, né?
Mas é o seguinte, agora a questão do termo inglês, e a gente usa no cotidiano mesmo, mas quando chega na igreja assim, pessoas que não têm o costume estranha. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, que talvez quem está nos assistindo agora tá escutando Tim, sei mais o que, e estranho. Por isso que eu pedi para você explicar que é como se fosse, igual você falou, Instagram, Facebook, podcast, pendrive. Então, assim, é uma coisa que meio que normal, eu concordo, mas eu queria... Eu quis colocar essa pergunta aí. Não teve assim uma influência, não teve uma objeção. Não teve influência? Claro que teve. Começando pelo nome da igreja, claro que teve influência. A influência do nome da igreja, tudo bem, mas assim, não teve eu acho que eu usei a palavra errada. Não teve uma obrigação. Ah, sim. Eu concordo. Obrigação eu concordo. Mas que não teve influência, na minha opinião, pelo nome da igreja, automaticamente as outras coisas também vai. Se o nome da igreja é em inglês, por que não colocar team, que significa um time? É isso? Vamos ver se o inglês tá bom. Significa time? Então, se time significa time, o pastor chama nós de TAF, né? É verdade. Os ajudantes da igreja. Só que os ajudantes da igreja se chamam... esqueci o nome aqui. Cadê? É inglês também? Voluntários. Voluntários em inglês? Rapaz, surgiu uma coisa. A vigia da Chapel tá aí em português. Vigília. Então vamos americanizar isso aí, pastor. Não, Torre de vigia. E também tem o que? A tarde da bênção? Tarde da bênção e tem um café. É tudo português. O café vai virar coffee break. Coffee break curtido. Pastor, lembra da gente domingo não, pastor. Isso aqui é só uma descontração, né, Filipão? Fica de boa aí na lagoa. Porque domingo, depois do culto, a gente vai para aquela sala do gabinete, aí é complicado. Aí eu falo, Deus fala muito, né? Indignado. Aí Deus fala muito lá na sala do gabinete, pastor. Sabe? Cara, então pra gente ir pros finalmente, hoje, pastor Ellison, pastor Hebron, o que te inspira? Prefiro que você me chame de pastor Hebron. Quando me chamam de pastor Ellison, eu não sei quem que é. Tem hora que eu fico assim, quem que é esse Ellison? Acostumei tanto com os outros me chamando de pastor Hebron, Então, quando me chamam de Ellison. Fica a dica aí, pessoal. Eu acho muito estranho. Eu fico assim, nossa. Às vezes eu converso com a pastora Cátia ali e falo assim, pastor, eu acho estranho demais, que acostumou, virou um costume. E aí eu só acho que o nome só tá no documento mesmo. Eu já tentei com os advogados nossos para poder tentar fazer essa alteração. Não é muito fácil, não. Mas é possível. Mas não é fácil, não. Então vamos reformular então. Pastor Hebron. Everybody, underground. Faz a pergunta em inglês agora, Felipe. Peraí, deixa eu abrir o Google Tradutor aqui. Google e deixar ele falar Google, por mim. Como é que fala? Então, pastor Hebron, hoje, o que te inspira a continuar? Bom, pergunta difícil. Acho que foi a mais difícil. Essa vai ser para todos, viu? O que me inspira a continuar é minha família, minha casa. Primeiramente a minha esposa, meus filhos. E hoje o que me inspira, e em segundo lugar, terceiro lugar aí, o que me inspira é a necessidade do povo. A necessidade das pessoas. Que às vezes as pessoas que estão à nossa volta necessitam daquilo que a gente tem para dar. Que nem nós mesmos sabemos que temos para dar. Assim como ontem eu preguei dizendo que Pedro e João, na porta do templo, indo para o templo, tinha um coxo, no capítulo 4 de Atos, no 3 de Atos, está dizendo lá da cura do coxo. E aí o coxo pergunta, você tem uma esmola? Né? E Pedro olha no olho do coxo, e o coxo olha de volta e ele diz, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que ele tem é o Espírito Santo, que ele tinha o Espírito Santo. Levanta e anda em nome de Jesus. Então o que eu tenho para entregar para as pessoas é a palavra, é Jesus, é cura, é milagre no nome de Jesus. Eu acho que o que me inspira mesmo, o que me dá forças para continuar todos os dias é saber que eu tenho somente isso.
E tudo isso. Tudo isso. É o que nós queremos. Bom, pessoal, então esse foi nosso primeiro episódio do nosso Pod Chapel. Finalizamos aqui com o pastor Hebron e a gente está muito feliz com essa iniciativa desse projeto. E você pode nos acompanhar no YouTube, Spotify, no iCloud também. Só que eu preciso que você curta e compartilhe para que isso chegue para mais pessoas. Então, assim, esse só foi o primeiro de muitos que a gente vai fazer. Hoje a gente abordou esse tema, no próximo tem um tema muito bacana também. A gente está com grandes convidados para estar aqui com a gente. E o foco disso aqui, cara, é chegar para muita gente. É usar essas redes sociais aí para divulgar, para falar, para conversar, para bater papo. É isso ou não, Vitor? É isso aí. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a Igreja Preta, você entendeu mais o porquê da Igreja Preta. O pastor ele foi bem explicativo e deu para entender o contexto geral, porquê das luzes, porquê da igreja, porquê dos nomes em inglês. E fica aí para vocês a dica. O que importa não é a igreja preta ou a igreja branca. O que importa é a sua intimidade com Deus. O que importa é o que você vai procurar na igreja. E não se ela é preta ou branca. Mas vá para a igreja com o intuito de procurar. E não só procurar, mas como achar Deus. Porque seja preta ou seja branca, Deus está lá. Amém? Pastor Edson, pastor Hebron, muito obrigado. Deus abençoe. Domingo eu não vou no culto, não. Pastor, amamos demais a vida do senhor. O senhor é um pastor, é o nosso pastor, é um pastor que tem uma certa relevância na nossa vida. Não seria diferente abrir esse podcast sem a participação do senhor no início, porque além de pastor, o senhor é um pastor nosso, né? Aquele dia que nós fizemos a reunião na casa do senhor, eu estava falando para a Luana, o quão bom e agradável a gente se sentir bem na casa do nosso pastor. Porque isso revela a intimidade que nós temos um com o outro, pastor. Amém. Muito obrigado por tudo, que Deus possa abençoar ricamente a vida do Senhor, que Deus possa continuar abençoando a empresa do Senhor, as finanças do Senhor, porque além de um pastor, o Senhor é um pastor que ajuda. Que o Senhor não ganha só para o Senhor ganha também para quem precisa. E eu sou testemunha viva disso, a Luana também é, o Felipe também é. E que o Senhor continue edificando vidas, assim como tem feito nas nossas vidas, pastor. Que Deus possa abençoar o Senhor, abençoar a pastora Carta, a família do Senhor. E que Deus leve o Senhor a lugares onde o Senhor nunca imaginou pisar. E onde o Senhor pisar a planta dos pés, que seja frutífero. Recebo. E eu agradeço também, né, por você estar abrindo aí o Pod Chapel. E eu sei que vai ter muito fruto, vai ser muita bênção. Eu tenho certeza também que vai abençoar vidas com as palavras de sabedoria, com as palavras de conhecimento liberadas através desse canal. E com as experiências, né, que vão ser liberadas nesse canal. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e sintam-se em casa na Hebron Chapel, ou no Pod Chapel, e fiquem à vontade de compartilhar, né? Culto amanhã às 20 horas, né? Vamos fazer uma homenagem para nossa igreja. Culto amanhã às 20 horas. Culto amanhã às 20 horas. Quinta e domingo às 19h30. Mas eu ia falar que divulgação aqui, eu tinha que patrocinar, mas é da nossa igreja, né? Nossa então, igreja, não tem como falar. Já tá patrocinado. Né? A igreja tá patrocinando tudo, não tem como falar nada. Gente, então é isso aí. Até a próxima e fica ligado aí nas redes sociais que sempre vai ter novidade aí pra vocês, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!